Vamos lá, rapaziada. Tudo certinho, mais um dia aí, mais um vídeo. O tema de hoje, frações. Então, frações e suas principais operações. Então, partiu. Primeiro, os termos de uma fração são numerador e denominador e o seu traço. O numerador indica quantas partes nós temos ou quantas partes estão consideradas dentro das atividades. O denominador significa em quantas partes um valor, uma quantia foi dividida. Então, o denominador tem a ver com o total. Tem a ver com o total de partes e o numerador, quantas partes estão disponíveis para nós. Temos três representações possíveis. A original, 4/5, a de barra e a de divisão mesmo, onde o traço é substituído pelo sinal de divisão. Toda fração indica uma parte de um todo, originalmente, e quando o numerador e o denominador de uma fração são os mesmos, o resultado é sempre o número 1. Ou seja, dividir o número por ele mesmo é sempre 1. E esse 1 é a mesma coisa que 1 inteiro ou uma unidade. Algumas operações aqui importantes. Simplificação. A gente vai reduzir o numerador e o denominador ao menor valor possível. Só lembrando que tem que ser o mesmo número, senão eu vou alterar o resultado. Aqui a gente vai entrar com o conceito de frações equivalentes, ou seja, quando a gente pega uma fração e a reduz, a simplifica, nós vamos obter uma outra fração que tem o mesmo valor da anterior. Mesmo valor que eu digo que se eu pegar 15 e dividir por 75, é a mesma coisa que eu dividir 5 por 25, ou a mesma coisa que eu dividir 1 por 5. Essa última aqui é a fração irredutível, ou seja, aquela que não pode mais ser reduzida. E como é que eu obtenho? Como é que a gente obtém? Simples. A fração irredutível normalmente vai ter um número primo, ou no numerador, ou no denominador, ou ambos têm que ser primos entre si. Nesse caso aqui, a gente simplificou por 3 primeiro, e depois por 5, que é o uso por divisibilidade. Ou seja, a gente usa os números primos para dividir. Aí entram as regras de divisibilidade por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, assim por diante. Porém, uma outra técnica a ser utilizada é o máximo divisor comum, ou MDC. O que a gente faz? Pega o numerador e denominador, decompõe em fatores primos, nesse caso vai dividir por 3, por 5 e por 5 de novo. Só que para o MDC, só ao contrário do MMC, no MMC todos os divisores aqui na direita são válidos. No MDC, não. No MDC só é contabilizado os divisores que vão atuar ao mesmo tempo nos dois números. Então, nesse caso, 3 vezes 5, 15. Mas qual a utilidade do MDC? Simples. Obter um único número para simplificar. Dá o mesmo resultado, 1/5. Porém, se a fração tiver números muito pequenos, o MDC é um trabalho a mais. Ele não é tão vantajoso. O MDC ele se torna mais vantajoso quando os números das frações, do numerador e do denominador, costumam ficar bem maiores. Mais de 1.000, 900 alguma coisa. Para números menores que 500 em geral, é melhor de simplificar normalmente, por divisibilidade mesmo. Mas lembrando, os divisores têm que ser utilizados ao mesmo tempo, no numerador e no denominador. Senão, o resultado da divisão será alterado. Bom, a outra operação, soma e subtração. Para essa operação aqui, a regra é simples. Essas operações aqui só podem ser feitas quando o denominador é o mesmo. Quando isso acontecer, basta repetir o denominador, que aqui no caso é 5, no primeiro exemplo, no primeiro e no segundo exemplos, né? E no primeiro exemplo, se tiver operação de soma, é só somar, e se tiver que diminuir, diminui. Na soma nós temos o mesmo sinal, e na subtração
Sinais diferentes. Reparem que no resultado da soma deu 30 sobre 5. Então, é só simplificar por 5, ou aqui no caso, dividir direto, vai dar 6. No caso aqui deu 6/5, então não tem que fazer, já é uma fração irredutível. Só que na maioria das vezes as frações terão denominadores diferentes. Então, a gente vai utilizar o método do MMC. Como é que é feito o MMC? Vamos utilizar os denominadores, basta um diferente do outro para fazer MMC. Nesse caso aqui eu pus os 4 diferentes. E o MMC ele é feito por decomposição em fatores primos, ou números primos. No caso aqui, o primeiro número primo que se tenta é o 2, quando tem número par. Então, o 2, o 12 e o 10 vão ser divididos por 2. E o 5 originalmente não vai, ele é ímpar. Então, fica 5, 1, 65. Enquanto eu tiver número par, eu vou esgotar o 2, o 6 é par. Se tiver algum número 1, quer dizer que já acabou a divisão, é só ir repetindo. Então, vai ficar 5, 1, 3, 5. Próximo número primo é o 3. E quando ficar 5, 1, 1 e 5, o único no último número primo é o 5. Como eu tinha falado antes, no MMC eu considero todos os números primos que eu obtive. E no MDC, apenas os números primos comuns a todos os números envolvidos. Então, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 dá 4 vezes 15, 60. Esse MMC é o novo denominador que vai tornar possível a operação. Aí agora a gente vai fazer o quê? Dividir o MMC por todos os denominadores antigos. 60 por 5, 12. 60 por 2, 30. 60 por 12, 5. E 60 por 10, 6. E esses resultados vão ser multiplicados pelos numeradores na etapa seguinte. Então, 12 vezes 13, 156, 30 vezes 8, 240, 5 vezes 4 são 20, 6 vezes 3 são 18. Fazendo as operações, eu agrupei com o mesmo sinal. Como agora eu tenho o mesmo denominador, é só somar quem tem o mesmo sinal, vai dar 176 sobre 60 menos 258 sobre 60. No final, a gente vai ter, como o número negativo é maior, eu vou ter menos 82 sobre 60, aqui eu posso simplificar por 2, vai dar menos 41 sobre 30. Então, é basicamente disso que se trata, soma e subtração. Normalmente, vamos ter MMC envolvido. Na multiplicação é mais simples, basta multiplicar os numeradores entre si e os denominadores também. Ou o famoso, multiplico primeiro em cima, depois embaixo, e se eu puder, eu simplifico. Só cuidado com as regras dos sinais. E relembrando, multiplicação de sinais iguais, resultado positivo, multiplicação de sinais diferentes, resultado negativo. E essas regras também são válidas para as divisões. Então, 3 vezes 6, 18, 8 vezes 5, 40. Os sinais são diferentes, vai dar menos. E ambos são pares, eu vou simplificar por 2, vai dar menos 9/20. No exemplo 2, eu tenho menos 7/2 vezes menos 16/4. Uma falha minha pessoal é que eu deveria colocar parênteses aqui. Dica, multiplicação com frações, principalmente com sinal negativo, se utiliza parênteses, tá? Continuando. 2 sinais negativos vai dar resposta positiva. 7 vezes 6, 42. E 2 vezes 14, 28. Bom, para quem já conhece os números, ou quem fizer MDC, o máximo divisor comum entre 28 e 42 é 14. Então, vai dar 3 meios. Outra coisa, se vocês puderem simplificar uma fração antes da operação, no caso 6 e o 14 daria para simplificar, tranquilo. Mas pode simplificar a fração, o resultado também. Não há problema nisso. No caso da divisão, a gente multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. Inverso significa trocar de posição o numerador e o denominador da segunda fração, nesse caso. Então, se eu tiver 6/5 dividido por 3/8, eu vou repetir a primeira, trocar a operação para multiplicação, e em vez de 3/8, eu escrevo 8/3. E
aí é só usar a regra da operação C. 6 vezes 8, 48. 5 vezes 3, 15. Percebi que dá para simplificar por 3, então dá 16 quintos. Um método um pouquinho mais prático seria a multiplicação em diagonal. Porque se eu fizer 6 vezes 8 dá 48, mesmo numerador do original, e 5 vezes 3 dá 15. É só simplificar. N aqui é numerador e D é denominador. Mas se você esquecer desse método prático, só lembrar da regra principal. Outra operação aqui é um cálculo de um novo numerador e denominador. Ou seja, aqui vamos trabalhar com o conceito de frações equivalentes. De novo. Então, são duas frações que representam, ao dividir, o mesmo resultado. Aí, no caso, eu estou comparando 2/3, e na segunda fração eu só tenho 12. Não tenho o numerador. Então, eu faço o comparativo. 3 até chegar em 12, eu preciso multiplicar por 4, porque 3 vezes 4 são 12. Quer dizer que se eu precisei multiplicar por 4 o denominador, a mesma coisa tem que ser feita com o numerador. Então, se embaixo eu tenho 2 vezes 4, em cima tem que ser 2 vezes 4. Então, esse x vai ser 8. Então, as frações equivalentes seriam 2/3 e 8/12. E por que elas são equivalentes? Porque se eu dividir 2/3 dá 0,6666, é uma dízima periódica. E a mesma coisa vai acontecer quando eu dividir 8/12. Mas se esse método escapar ao seu raciocínio em uma questão de prova, basta fazer o método da proporção, onde o produto dos meios é o produto dos extremos. Ou seja, basta multiplicar o numerador da primeira com o denominador da segunda. Denominador da primeira com o numerador da segunda, com o sinal de igual no meio. Então, desta forma, 2/3 igual a x sobre 12 vai ser 3x igual a 2 vezes 12, que dá 24. E quem multiplica a minha letra sempre passa no final de uma equação, dividindo. Nesse caso, vai dar 8 de novo. E eu acredito que esse método aqui seja o mais viável para a maioria. Então, próximo. Conversão entre fração imprópria e fração mista e vice-versa. Mas só um lembrete. Tipos de frações, rapidinho. Fração equivalente, já falamos. Fração própria. O numerador é menor que o denominador, como acontece aqui na fração 4/5. Fração imprópria. O numerador é maior que o denominador, o que acontece aqui na fração 8/3. E a fração mista une partes inteiras com frações, que é o que acontece com 3/1/4, ou 3 inteiros e 1/4. As partes inteiras ficam destacadas aqui à esquerda, e a fração, a resultante, vai ficar aqui à direita. Primeiro, como é que eu transformo de fração mista para fração imprópria? Simples, basta multiplicar a parte inteira pelo denominador e somar com o numerador. Ou seja, 3 inteiros e 1/4, tranquilo, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. E o denominador? É o mesmo. O denominador de uma fração imprópria é o mesmo denominador da sua fração mista. Então, fração imprópria e fração mista, quando a gente faz essa interconversão, essa transformação, sempre tem o mesmo denominador. Só vai mudar a maneira como o numerador se apresenta. Então, de novo, de fração mista até imprópria, só multiplicar parte inteira vezes denominador, somar com o numerador e um abraço, 13/4. De fração imprópria a fração mista já é um pouco diferente. Então, a questão básica é a operação contrária. Na outra conversão, começa com multiplicação. Essa aqui vai começar com divisão. Então, se você fizer 28 divididos por 5, 5 vezes 5, 25. O quociente, a resposta da divisão, é que representa as partes inteiras. Sempre. O resto vai representar o nosso numerador. E o denominador já é o divisor por natureza. Então, é só pegar... Qual foi a resposta da divisão? 5. São 5 partes inteiras, fica aqui destacado. Quem é o resto? 3.
E como o denominador de uma fração imprópria é sempre igual ao denominador da sua própria fração mista, aqui a gente vai ter 5 inteiros e 3 quintos. Basicamente isso. Ou seja, esse número inteiro aqui, que fica representado, é a resposta da divisão. E o numerador é o resto. Bom, e últimos cálculos aqui, cálculo de uma fração ou parte de uma quantia. Nesse caso, eu já tenho o valor total em mente, mas eu não tenho esse valor. Eu tenho uma fração dele. E eu quero descobrir a que número equivale essa fração. Então, nesse caso, aqui eu vou ter 5/8 de 32, considerando que 32 é o valor total. O que é que eu faço? Só multiplicar. 5 vezes 32, divididos por 8. Lembrando que o 32 está em cima, então eu só multiplico o numerador. Vai ficar 5 vezes 32 sobre 8. Eu posso multiplicar por 5 ou dividir por 8 primeiro. Lembrando que multiplicação e divisão têm a mesma prioridade. E eu tenho as duas operações aqui acontecendo. Então, fica a gosto da pessoa, fica a critério da pessoa. Eu preferi multiplicar, vai dar 160 por 8, 20. É o método mais prático. Mas se você quiser fazer pelo método original, cabe ressaltar que 32 é o total. Como o denominador é 8, significa que esse valor foi dividido originalmente em 8 partes. Se fossem 2, seria dividido em 2, assim por diante. Então, 32 equivale a 8 oitavos. Uma parte significa 1 oitavo. 1 oitavo significa dividir 32 por 8, que vai dar 4. Se 1 oitavo vale 4 e eu tenho 5 oitavos de 32, vai dar 5 vezes 4, 20. É melhor usar método prático, é mais rápido para resolver questões de provas, né? Aqui na H, cálculo de um valor total da quantia a partir de uma fração. Aqui é o contrário. Eu tenho um valor na minha mão, esse valor é equivalente a uma fração do total, e eu quero saber quanto é esse total. Por exemplo, 2 quintos de uma quantia é igual a 80. Vamos lembrar que o numerador são as partes consideradas, ou as partes que eu tenho, ou as partes que me interessam, e o denominador significa em quantas partes aquele valor foi dividido. Então, se 2 quintos de uma quantia correspondem a 80, significa que eu tenho 2 partes comigo e eu quero saber quanto que valeriam as 5 partes. Logo, eu tenho que descobrir o valor de uma parte. Então, eu vou dividir o valor pelo numerador. Então, cada parte vai valer 40. Como são 5 partes, 5 vezes 40, 200. Outro método que vocês podem fazer é usar a regra da fração equivalente ou da proporção. Porque como 80 ele é proporcional ao numerador, ao que a gente já tem, ao que a gente está considerando, e o que a gente não tem é o valor total, então podemos dizer que 80 está para 2, assim como x está para 5, porque 5 significa total de partes. Total de partes, valor total. Partes consideradas, valor que eu tenho. Então, aqui multiplicando o cruzado vai dar 80 vezes 5 sobre 2, final, 200. Então, essa é a parte teórica. Vou só apresentar aqui para vocês algumas pequenas baterias de exercícios e suas resoluções. Nessa primeira aqui, são as operações de soma e subtração. Nas 5 primeiras, nós temos soma, e nas 6 primeiras, nós temos soma, e nas demais, subtração. Todas têm denominadores diferentes. Quais são as regras, então? É simples. Basta fazer MMC, primeiro, para achar o novo denominador. Depois, dividir pelos denominadores antigos, multiplicar os resultados pelos numeradores, e aí somar ou diminuir. Lembrando que MMC é o novo denominador. Isso vale para todas as 12 questões daqui. Então, dê uma boa olhada aqui, que se vocês quiserem tentar fazer
É só pausar o vídeo para tentar se desafiar, entendeu? Aqui estão as 12, e a correção vai vir agora. Essa aqui é a correção. Como eu disse antes, ó, MS entre 2 e 3 é 6. Aí divide embaixo, o resultado vem para cima multiplicando. Aí no caso dá 5 sextos. No caso da 2, 13 dozeavos. No caso da 3, 7 décimos. E assim por diante. Então, aqui estão as resoluções com os resultados, e a regra é exatamente essa. MMC, depois divide pelo denominador, resultado multiplica pelo numerador, e por último vocês vão fazer a operação de soma ou subtração. Só lembrando que MMC é um novo denominador. Então, aqui eu estou explicando e dando tempo para vocês verificarem as resoluções de vocês. Beleza? Quem tentou fazer, quem pausou o vídeo para tentar fazer, aqui está a resolução legalzinha e com os seus respectivos resultados. Então, caso vocês tenham feito tudo e queiram conferir a resolução, é só pausar o vídeo novamente para conferir em detalhes. Bom, a próxima bateria de exercícios tem a ver com multiplicação e divisão. Qual que é a regra a ser considerada? Lembrando que na multiplicação é só multiplicar os numeradores e os denominadores diretamente entre si. Numerador com numerador, denominador com denominador. Vocês podem simplificar frações antes de multiplicar, durante a multiplicação, ou ainda na última fração, que é a fração resultante. E o mesmo vale para a divisão. Só lembrando que na divisão, nós temos que pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. E vale também os critérios de simplificação. Você pode simplificar antes, durante ou após a operação de multiplicar ou de dividir. Bom, então, caso vocês queiram tentar fazer imediatamente, pausem o vídeo e tentem fazer. E a resolução é essa aqui. Então, por exemplo, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Aí eu aqui simplifiquei por 6, meio. Aqui, 3 vezes 7, 21. 9 vezes 5, 45. Dá para simplificar por quem? Por 3. Aí fica 7 quinzeavos. 5 vezes 2, 10. 8 vezes 10, 80. Dá para simplificar por 10. Quando a gente corta zeros, estamos fazendo uma simplificação por 10. Nesse caso, 1/8. Aqui, 5 vezes 6, 30. 12 vezes 15, 180. Corta o zero, que é simplificar por 10. E aqui simplifica por 3, 1/6. Nas divisões, eu quis abordar uma simplificação no meio do caminho. Por quê? Porque se eu multiplicar 4 vezes 7, dá 28. Se eu multiplicar 21 por 8, dá 168. Então, eu achei que ia ficar um processo maior para se fazer. Então, dá para simplificar no meio do caminho. Como eu vou inverter a segunda fração e multiplicar, eu posso simplificar no meio do caminho. Então, eu simplifiquei o 4 com 8, simplifiquei por 4. Então, fica 1 e 2. E eu simplifiquei 7 e 21 por 7. Fica 1 e 3. E os menores números estão em cima. Então, os menores resultados também vão para cima. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 2 dá 6. Final, 1/6. Eu não achei legal simplificar assim, não. Prefiro multiplicar tudo em cima, tudo embaixo e simplificar depois. Não tem problema, você pode também usar o MDC quando os números ficarem muito grandes nessa hora. Bom, na 6 são números menores, vai dar 2 vezes 6 e 3 vezes 5, vai dar 12 quinzeavos, 4 quintos. Na 7 é só verificar aqui porque eu simplifiquei. 4 e 8 eu simplifiquei por 4, e 15,75 já tinha feito antes da explicação, que esse MDC vai dar 15, então é só simplificar por 15 direto. Final, 1/12. E na oitava, não eram números muito difíceis, 3 vezes 200 são 600, 40 vezes 8, 320, corta um zero, 60 é divisível por 2 e por 4, e 32 também. Então, eu dividi por 4 ambos, 15/8. Nessa bateria aqui de exercícios, com 18, é a interconversão entre
fração imprópria em fração mista e vice-versa. Então, onde tem fração imprópria, passa para mista. Onde tem mista, passa para imprópria. Qual é a regra? Vamos relembrar aqui. Fração imprópria para mista. Divida o numerador pelo denominador. Se eu tenho fração imprópria, ela vai gerar um resto. Qual que é a ideia? O quociente será a parte inteira, quociente que é chamada de resposta da divisão. O resto é o numerador. E vou lembrar novamente, a fração mista e a fração imprópria possuem o mesmo denominador quando eu faço a conversão de uma para a outra. A regra para, ou seja, de fração imprópria para a fração mista são as 9 primeiras, e as 9 últimas é de fração mista para a fração imprópria. Como é que é esse procedimento da 10 até a 18? Basta multiplicar a parte inteira com o número de baixo, com o denominador, e somar com o numerador. E, obviamente, isso em cima, você vai repetir o denominador depois. Bom, para quem quiser tentar fazer, só pausar o vídeo. E a resolução é essa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui na tela. Então, 8 dividido por 3 dá 2, e vai restar 2, então é 2 e 2 terços. 18 sétimos, 7 vezes 2, 14. Então, é 2 partes inteiras e restam 4. Então, é 2 inteiros e 4 sétimos. 7 meios. 7 dividido por 2 dá 3. São 3 partes inteiras, resta 1. Então, é 3 partes inteiras e 1 sobre 2. E assim até o final. E da 10 em diante, é só multiplicar. 4 vezes 8, 32, mais 7, 39. 39 oitavos. Repete o denominador. 5 vezes 9, 45, mais 2, 47. 47 nonos, porque a fração tem denominador 9. 10 vezes 3, 30, mais 1, 31, 31 terços. E assim por diante até o final. Então, é só pausar o vídeo com calma para vocês conferirem se o resultado está de acordo com os seus cálculos. Mais uma bateriazinha. Aqui é a questão das frações equivalentes. Então, dá para fazer de duas maneiras. Proporção entre os números que você tiver, ou produto cruzado, multiplicação cruzada. Qual dos dois vamos usar? Os dois. Beleza? Então, só pausar o vídeo, calmamente, para tentar fazer. E quando vocês acabarem, só despausarem o vídeo para vocês verem a correção agora. Aqui no caso das 3 primeiras, eu fiz por produto cruzado, multiplicação cruzada. Vai ficar 2 vezes x, 2x, e 8 vezes 3, 24. Quem multiplica x, cabe ressaltar, sempre fica no final para dividir. Então, 24 por 2 dá 12. Na 3, por exemplo, 4 vezes x, 4x. Então, vai dividir por 4. 32 vezes 5 são 180. Dividido por 4, 40. Nesse momento que você pode multiplicar e dividir, você escolhe entre as duas, porque ambas têm a mesma prioridade. Só que da 4 em diante, eu preferi fazer por proporção. Por quê? 27 é 3 vezes 9. Então, como o x está na primeira fração, à esquerda, eu estou voltando. De 27 para 9, eu estou dividindo por 3. Então, de 33 para x, eu também tenho que dividir por 3 para manter a proporcionalidade, para manter a mesma regra. Então, é só lembrar da proporcionalidade, que se eu estiver indo do maior número para o menor, é uma divisão, e se eu estiver do menor para o maior, é uma multiplicação. Então, por exemplo, na 5, o x está na esquerda de novo. E eu tenho 70 e 100. Então, os números maiores estão à direita. Quer dizer que, para usar essa regra de proporção, eu tenho que dividir. 70 é 14 vezes 5. Então, estou dividindo por 5 para chegar até 14. De 100 até x, eu também tenho que dividir por 5. Então, é 100 dividido por 5, 20. Se alguém quiser falar, professor,
eu não sou tão bom de tabuada, eu não consigo lidar com essa proporção de modo muito simples. Não tem problema. Pode fazer multiplicação cruzada sem problema nenhum. Ou então, professor, eu fiz tudo multiplicando cruzado. Tá errado? Não. Claro, desde que vocês obtenham esses resultados aqui, tá? Se você achou esses mesmos resultados aqui que estão na sua tela, utilizando multiplicação cruzada, tá certo. Se você só fizer de um jeito diferente do meu, dá 4 até a 9. Próxima bateria. Aqui, na penúltima bateria, é a questão de fração de uma quantia. Ou seja, esses números que vocês estão vendo, 60, 200, 112, assim por diante, são valores máximos, são valores totais. Ou seja, são frações de uma quantia. Essa quantia total. Eu quero saber quanto vale uma parte, uma fração deste total. Bom, pausem o vídeo então, para vocês que queiram treinar um pouquinho. E vamos para a correção. Aqui é bem tranquilo. Basta multiplicar o numerador é só multiplicar o numerador pelo total e dividir pelo denominador. Mas eu vou reforçar. Aqui eu multiplico ou divido primeiro? Tanto faz. Dá no mesmo. Tá tranquilo. Se você fizer 60 vezes 3, dá 180. Dividido por 4, 45. Eu, desta vez, preferi fazer divisão primeiro, depois multiplicação. Mas quem fez multiplicação primeiro, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, dá no mesmo resultado. Então, observem atentamente os resultados aqui, ó. 45, 120, 64, 72, 474, 75, 98, 128 e 60. Se você obteve esses resultados aqui, tá tudo bem, tudo tranquilo. É isso aí. E a última bateria aqui para fazer o comentário aqui no vídeo, nós temos aqui o total de uma quantia. Aqui é o raciocínio contrário. O valor que nós temos é o valor relativo à fração, ou seja, a fração que está representada aqui é igual ao valor apresentado. Ou seja, 120, 252, 112, 540 não são valor total, são uma parte. Então, eles são proporcionais ao numerador. Por que o numerador? Porque o numerador ele indica quantas partes disponíveis existem. E o denominador significa em quantas partes foi dividido esse valor no total. É o total de partes. Então, o 120 é proporcional a 3. 252 é proporcional a 9. 112 é proporcional a 4. Quando eu quero saber a quantia total e eu tenho uma quantia parcial, essa parcial é sempre diretamente proporcional um número de vezes maior ou menor que o numerador. Bom, outra pausa no vídeo, última no caso, para tentar fazer, e a correção vem agora. E aqui eu quis fazer de novo pela ideia de proporção. Lembrando, quando você quiser achar um valor total, o x sempre vai para o denominador. Por quê? Pelo simples fato de que o denominador indica o total de partes, então também vai indicar o valor total. E o numerador indica quantas partes estão disponíveis e o valor dele seria o parcial. E esses valores aqui são parciais. Aqui eu usei novamente a regra da proporcionalidade. 120 é 40 vezes maior que 3, e x tem que ser 40 vezes maior que 5, são 200. 252 são 28 vezes maior que 9, e x é 28 vezes maior que 14. Ou seja, em todas aqui eu fiz por proporção, aplicando proporção direta. Porém, se vocês quiserem fazer tudo com multiplicação cruzada, também está certo. Só dá uma pausa no vídeo aqui para conferir
os resultados. Só falando aqui para vocês, 200, 392, 196, 720, 54, 576, 1960, 296 e 1.352. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção aqui no vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para todos. Bons estudos e até a próxima. Valeu!